E a gente vai abrir lá em Gálatas 5. A partir do versículo 16. E lá vai dizer assim: digo, porém, andem em espírito e não cumprem as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E esses se opõem um contra o outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não os estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, imulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que quem cometer tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, é o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém? Até aqui. Então, esse texto, alguns anos atrás, foi ministrado na minha vida, algo que me impactou muito. E um discipulador meu na época, ele falou: esse aqui é o checklist do cristão. Do checklist do cristão? Como assim? Então, tem alguém aqui que trabalha em setor de qualidade na empresa? Tem alguém aí? Ninguém? Então, o que acontece? Esse checklist do cristão é como se fosse um setor de qualidade. Só que esse setor de qualidade pode ser feito por nós mesmos, numa reflexão. E a palavra de Deus nos diz exatamente quais são os defeitos e as falhas que podemos ter, ou seja, pode ser que tenha algumas coisas a serem ajustadas na nossa vida, e tem as outras coisas que são o que está correto, o que está no gabarito, o que está certinho, bonitinho. E aqui são elas. Se vocês pegarem uma folha em branco e ir para esse texto, fazer um risco no meio da página, e de um lado vocês vão colocar todas essas obras da carne aqui, né, que a gente citou aqui no texto aqui. E no outro você vai colocar lá todos os frutos do Espírito. Todo o fruto do Espírito está ali. E você vai começar a analisar. Você vai começar a fazer um checkzinho nas opções que você marcou ali. E você vai fazer um balanço da sua vida cristã. Se você tiver mais ok ali, né, ou um vizinho ali de check nas obras da carne, há coisas a serem ministradas em nosso coração. Aquelas coisas têm que ser trabalhadas, têm que ser apresentadas ao Espírito Santo, que talvez você sozinho não conseguirá resolver certas coisas que estão ali. Talvez você precisará de estar junto num discipulado, sendo aconselhado. Talvez você tenha que andar mais próximo do teu líder, mais próximo do teu pastor, para que aqueles defeitos ali, que são gerados pelo pecado, sejam minimizados, diminuídos, até mesmo ao ponto de não ter mais nada preenchido ali. Porque eu não creio num cristianismo que não nos liberta de tudo isso aqui que a gente lê aqui: idolatria, feitiçaria, inimizades e ali por diante. E há coisas ali que entristecem o Espírito Santo, entristecem a Deus. E há outras coisas que nessas são grandes testemunhos. E aqui
foram pregados todas essas semanas, né, pela nossa liderança. Pregamos sobre o amor, né, sobre a benignidade, sobre mansidão, fé, sobre todas essas coisas a gente falou aqui nessas últimas semanas. E essas coisas têm que ser refletidas na nossa vida. E a palavra hoje é domínio próprio, temperança, né? O que é o domínio próprio? O que é dominar aquilo que somos? Dominar as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos. E aí é um desafio para todos nós, inclusive para mim. Inclusive para mim. Dominar a nós mesmos é um grande desafio. Como assim, José? Que desafio é esse? Houve um grande homem na Bíblia, o maior guerreiro de Israel. Todo aquele que pisar em Israel vai ver várias homenagens a esse grande homem de Deus. Na genealogia do próprio Jesus, que é o maior nome, existe um homem chamado Davi. Quantos conhecem a história de Davi? Quantos admiram a história de Davi? A palavra de Deus diz que ele era segundo o coração de Deus, ou seja, o coração dele agradava ao Senhor. Só que ele não teve domínio próprio em uma única situação em que foi manchada a história desse grande guerreiro, desse grande homem de Deus. O domínio próprio tropeçou e ele vacilou uma única vez, que ele levou isso durante o resto do seu reinado. A sua família foi destruída. O reinado de Davi é lembrado até hoje, mas a descendência dele foi totalmente destruída. Salomão até reinou, mas de Salomão para frente, só vergonha. Só vergonha. Convido a você a estudar o livro de Davi, né, a história de Davi, e ver esse contexto. E foi ele que eu escolhi para trazer aqui. Pensei em tantos outros homens chamados por Deus. Por exemplo, Sansão não teve domínio próprio. Saul não teve domínio próprio. Samuel mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra, né? Era para ele esperar Samuel lá para começar a batalha, ele quis ser o bonzão e já começar antes já. Sansão quis aproveitar-se daquilo que Deus deu para ele e quis conquistar todas as irmãs ali, né? Tem uns crentes aí que tem a unção de Sansão, né? Ele quer conquistar as irmãs todas da igreja ali, né? Não é isso daí. Deus te deu uma unção aí para algo maior. Larga a mão de ser besta aí, né? O que acontece? Davi, em um determinado momento da sua vida, se viu tentado. Primeiro, era para ele estar em batalha. Seu exército foi a uma batalha e ele ficou tranquilo descansando. Ele falou, não, já batalhei bastante, vou tirar umas férias. Eu vou me dar umas férias. Deus não mandou ele ficar em casa, de boa. Mas ele quis se dar essas férias aí. E nesse momento, cabeça vazia, quis dar uma relaxada, quis abaixar a guarda. Mas quando a gente abaixa a guarda para Satanás, Satanás está ali. A Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso redor, nos mirando, até que a nossa guarda baixe, para ele poder nos atacar. E aí foi que Satanás atacou a mente de Davi. Jogou um pensamento. Você pode ter todas as mulheres do reino. E ali começou a maior vergonha da vida de Davi. E eu quero trazer ao nosso raciocínio de hoje
nosso domínio próprio, nossas escolhas, nossos pensamentos. Quantas vezes estamos caminhando a tempo com Cristo e em um determinado momento decidimos parar tudo, tirar umas férias. Nessa batalha eu não vou, faz igual Davi ali, ó. Nessa batalha, já estou batalhando tanto tempo, Nelson, poxa, já tá, esse ano foi um ano que todos os cultos eu estava na igreja, agora finalzinho do ano eu vou tirar umas férias, vou dar uma paradinha, vou ficar aqui no meu cantinho. Você pode tirar férias, mas o cristão tem que entender que ele está numa batalha, numa luta, numa guerra. E essa guerra é real. A gente não pode diminuir a guerra, porque a gente é pequeno. A gente tem que entender que é uma guerra grande, é uma grande batalha. E essa batalha almeja conquistar uma única coisa: a tua derrota, a vergonha da tua vida. Satanás não quer muitas coisas para te destruir. Ele quer uma apenas. Uma apenas. Para destruir aquilo que Deus colocou na tua vida. Às vezes demoramos anos na caminhada com Cristo, e Cristo dia a dia tirando pequenos espinhos, pequenos carrapatos da nossa vida, e vai nos limpando. O Espírito Santo vai fazendo grandes processos na nossa vida, e ali a gente se coloca numa situação que agora eu tô tranquilo, né? Tô bonitão, cheirosão, limpinho. Só que nessa hora que a gente abaixa a guarda e acha que está tudo tranquilo, porque a gente pensa, foram tantas batalhas até aqui, né, pastor Marcos? E eu estava em pé em todas elas, agora me deixa aqui no cantinho aqui que eu vou dar uma descansada. É essa oportunidade que a gente não deve permitir. Há uma escolha. Há um fruto do Espírito. E não é nosso mérito. É mérito do Espírito. Porque se depender de nós, somos fracos, somos falhos, facilmente somos derrotados. Mas é apenas pelo Espírito Santo que podemos ficar de pé nessa batalha. Domínio próprio. O que você está pensando? O que você está sentindo? Quais são suas emoções? Deus quer que você busque no Senhor algumas coisas nessa noite. Faça o seguinte: feche os seus olhos. Feche os seus olhos com muito carinho. Deus, eu não sei o que cada um aqui precisa para buscar esse fruto do Espírito. O domínio dos seus pensamentos, o domínio sobre suas emoções. Mas o Senhor sabe, Pai. Então desce com o teu bálsamo, Senhor, sobre essas mentes, Senhor, sobre esses corações, Pai. E que a gente possa buscar no Senhor o domínio daquilo que pensamos, daquilo que sentimos. Em nome de Jesus, Senhor, ministra no nosso coração, Pai. E que até o final desse culto, Pai, coisas venham ser reveladas nos seus corações, Deus. E eles possam sair daqui com o propósito de serem transformados em nome de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Grandes coisas Deus quer fazer nas nossas vidas, mas a gente não busca e por isso não acha.
Vou contar um testemunho, a Carol não está aqui, mas eu vou contar mesmo assim. Quando eu conheci minha esposa, quando eu conheci ela ali, Deus já logo colocou no meu coração que ela seria minha esposa, que a gente viria a casar ali. E ali eu comecei a orar muito, buscar muito ao Senhor. E Deus começou a revelar no meu coração falhas no meu caráter. Coisas que eu precisava tratar na minha vida. Principalmente em questão de domínio próprio. E ali Deus começou a ministrar algumas coisas, falar algumas coisas ao meu coração. E algo que seria uma grande batalha, uma grande dificuldade para mim, seria manter um namoro em santidade. Porque tantas vezes eu tinha namorado, me relacionado e não tinha me mantido firme ao compromisso com Deus. Havia caído, havia pecado, havia desagradado a Deus. E a minha vida vivia em ruínas porque eu não conseguia me comprometer com Deus e não conseguia zelar pela palavra e pelo propósito que Deus colocava no meu coração. Então eu conheci a Carol, conheci minha esposa, e a gente colocou um propósito de não se tocar, não se beijar, zelar um pela vida do outro, pela vida espiritual, não dar brechas no relacionamento. E a gente colocou o propósito de se beijar apenas no altar. E ali foram 1 ano e 6 meses, entre namoro, muita oração, né? Muita oração, muitas conversas, noivado. Conheci melhor ela me conheceu melhor. Deus começou a revelar para nós que o tempo que a gente poderia estar gastando em outras coisas, a gente foi se conhecer. Descobri que minha esposa era muito irada no trânsito. Um dia fui sair de carona com ela, a mulher começou a brigar com a turma no trânsito. Ele falou: oh Deus, o que o senhor me deu aqui? Mulher brava no trânsito, rapaz. Quer passar por cima de todo mundo aqui? Aí eu peguei e dei uma dura nela, né? Falou: não é assim, um cristão no trânsito tem que refletir Jesus no trânsito. Acho que Deus está falando com alguns aqui, né? Você tem que refletir Jesus no trânsito. Vocês sabiam disso? E a mulher era braba. Mas nós estávamos ali no círculo de oração, orando. A Gisele lembra do círculo de oração? Eu sempre estava ali orando com a gente. E minha esposa era uma bênção. Só que no trânsito, domínio próprio passava longe. E ali eu fui conhecendo melhor ela e a gente foi trabalhar. Hoje é uma benção. No trânsito hoje, ela até deixa as velhinhas atravessar na faixa. É, benção. Então o que acontece? Deus vai trabalhando. Só que Deus queria trabalhar algo na minha vida. E ela começou a me conhecer melhor e eu comecei a conhecer ela melhor. E a gente começou a se curar. Logo depois que a gente se casou, nas primeiras semanas de casado, Deus falou comigo. Eu estava orando e Deus falou muito forte comigo. Acho que eu não comentei nem com a Carol. Deus falou que se eu não houvesse respeitado esse propósito e ter dominado, né, me controlado ali, Deus não iria curar a Carol dos ciúmes. Hoje a Carol tem grande confiança em mim, porque ela sabe que, pastor, ela sabe que durante 1 ano e meio eu me controlei, eu me segurei, e eu não toquei, eu não descumpri o propósito que eu fiz com ela. Então ela sabe que eu posso ir para qualquer lugar e ela pode confiar em mim, porque eu sou um homem de palavra. Ela viu que o marido dela conseguia cumprir um propósito, conseguia dominar a sua vontade, então ela sabe que eu não vou atrair. Durante 1 ano e meio eu me treinei a me controlar, a não ser movido pela minha carne, pelo meu desejo, pelo meu impulso, pela minha emoção. E Jesus quer nos treinar, só que nós temos que nos permitir a ser treinados. E o domínio próprio é o maior treinamento de uma vida cristã,
Porque nós temos que controlar o que pensamos, porque Jesus falou: se pensares, você já pecou. O domínio próprio é um exercício para as nossas emoções: tristeza, raiva, angústia, dor, ansiedade. A Gisele falou sobre ansiedade. A palavra de Deus diz: levai todas as vossas ansiedades, todos os vossos diante de Deus, e Ele o aliviará. Só que qual que é nossa função? Dominar a nossa ansiedade e respeitar o tempo de Deus. Só que a gente quer da nossa forma, do nosso jeito, no nosso tempo. Domínio próprio é entender que em Deus há vitória. Calma, fica tranquilo, descansa. Porque muitas vezes tem coisas que saem do nosso domínio, saem do nosso controle, e a nossa dependência é totalmente de Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito, foi uma das maiores transferências de riqueza que teve na história. Vocês sabiam que o povo de Israel saíram bilionários de dentro do Egito? Eles saíram com muito ouro, muita prata, muito. Eles saíram ricos de lá. Só que Deus mandou eles para um lugar que aquele ouro, aquela riqueza não adiantava de nada, pastor. Porque para comer, eles dependeram do maná. Para se proteger do sol, eles dependeram da proteção de Deus, da nuvem. Para não morrerem congelados durante a noite, eles dependeram da coluna de fogo. Não tinha uma van para comprar uma coberta, né? Não tinha uma loja, uma padaria para comprar. Eles tinham dinheiro. Mas de que importa dinheiro quando a gente está na dependência de Deus? O que importa é aquilo que temos? O que importa é o nosso dom, o nosso talento, se a gente está na dependência de Deus? Eu estou aqui hoje, aqui na dependência de Deus. O que importa do que eu conheço da palavra? Se Deus não colocar palavras na minha boca e o Espírito Santo não trabalhar no teu coração e você não se render a essa palavra, não adianta de nada tudo o que a gente está fazendo aqui. Não adianta de nada os louvores, a adoração, a igreja, se você não abrir teu coração e querer uma transformação. Isso faz parte do domínio próprio. Porque se você trancar teu coração, Jesus não vai poder fazer a obra. E quando a gente decide que quer uma mudança, quer uma transformação, quer realmente ser transformado e gerar esse fruto, fruto é resultado. Fruto é resultado de um processo. E todo processo começa com uma sementinha. Essa sementinha cai na terra e ela precisa morrer para uma grande árvore nascer. Quando essa semente morre, ela gera um resultado. Coisas grandes nascem de pequenas sementes. E quando esse algo passa por um processo, que é o crescimento e o desenvolvimento, ele vai culminar em uma coisa: no fruto. E o fruto é resultado. Repete comigo: fruto é resultado. Fruto é. Você quer o resultado da obra de Deus na tua vida? Você quer? É uma pergunta, você quer? Realmente quer? Há um processo. Mas José, o que é essa semente? Sementes são essas obras da carne. É tudo aquilo que tu quer fazer com as tuas próprias mãos. Essa é a semente. E aí o que eu faço com essa semente, José? Mata ela. Deixa ela morrer. Vai ser maravilhoso.
No começo é difícil, mas depois vai te gerar um grande resultado. Mas e aí? Não aconteceu nada. Calma, há um processo. É demorado. O processo de Deus na minha vida já se vão lá 12 anos. Dia 31 de dezembro, no culto da virada, eu sempre comemoro. Porque Deus fez uma grande coisa na minha vida num culto de virada. E do dia que Deus impactou minha vida, num culto de virada, que foi a primeira vez que eu entrei numa igreja, entrei numa Assembleia de Deus, e Deus falou tão forte comigo, um rapaz carente, triste, deprimido, vivia em looping de depressão. Quando eu encontrei Jesus, eu não queria abrir mão do meu eu, mas eu sabia que Deus ia fazer algo grande na minha vida. Eu sabia que Deus ia mexer nas estruturas. Amém? E Deus vai mexer nas tuas estruturas, naquelas que você não quer. Talvez Deus vai destruir alguns sonhos, aqueles que você mais ama, aquele que você mais tem carinho. E tem uma coisa que eu gosto de falar: Deus ama frustrar sonhos. Isso não está na Bíblia, isso sou eu que digo. Mas por que, José? Porque os teus sonhos são tão pequenos. Deus ama frustrar os teus sonhos, para que das tuas frustrações cresça algo grande e dê grandes frutos. Quando Deus frustrou os meus sonhos, Deus me deu uma nova vida. E hoje eu estou aqui na frente. Lá se vão alguns anos de algumas frustrações, mas Deus vem regulando algumas coisas, e eu vejo que as alegrias que o Senhor me dá hoje são muito maiores. São muito maiores. São muito maiores. Amém? Eu quis entregar algo para Deus que era da minha vontade. Quantos aqui desejam namorar? Levanta a mão dos solteiros aí. Quem quer namorar? Vocês querem namorar para quê? Na minha cabeça é namorar para dar uns beijos, dar uns amassos, né, pastor? Hã? Bom, né? Hã? Ir pro cinema. Ir pro cinema é legal. Amava ir pro cinema. Só que daí eu só fui pro cinema com a Carol depois de casado, porque não dava pra se botar à prova, né? Vai, né? Só que o que acontece? Eu descobri que é só um período, era só uma fase que eu renunciei a isso. Agora eu posso fazer isso até o final da minha vida. Beijo, aperto, mordo. A minha esposa tem uma bochecha grande, é muito legal morder a bochecha dela. É legal demais. Só que o que acontece? Tudo que a gente não sacrificar num curto período de espaço vai nos gerar grandes frustrações. E tudo que a gente não fizer na hora certa vai nos gerar dores. Se Davi tivesse sacrificado seu desejo uma única noite, talvez as gerações de Davi estariam reinando Israel até hoje. Imaginaram isso? As tuas escolhas vão gerar frutos nas tuas descendências. Aquilo que você fizer hoje vai resplandecer a glória de Deus amanhã. Não é hoje, é amanhã. Você quer resplandecer a glória de Deus na tua vida? Tudo que Deus quer é que a gente vá buscar algo nele, no Senhor. Tudo que a gente sacrificar no altar, em adoração, o Senhor recebe e Ele fala: daqui eu vou frutificar, daqui eu vou multiplicar.
É a tristeza dele hoje, mas ele não sabe, mas a alegria dele é amanhã, no futuro. Tem uma frase que não é bíblica, mas poderia estar na Bíblia. Diz que quem não sacrifica a curto prazo, sacrifica a vida toda. E tem gente que não sacrifica o pecado, não entrega no altar, não fala, Senhor, me perdoa, está aqui meu coração arrependido. Senhor, me perdoa aqui, eu não vou mais fazer isso. Não, ele quer ficar a vida inteira no pecado. E sacrifica seus dias, sacrifica seus projetos, sacrifica os seus sonhos, sacrifica os planos de Deus, mas não sacrifica o pecado. Tem gente que gosta de enganar a si mesmo, porque tudo aquilo que a gente faz, o Senhor é quem vê. Quem sou eu para julgar alguém? Não sabemos que naquele dia, a Bíblia mesmo diz que nós vamos nos surpreender grandemente. Então, para sermos melhores em Cristo, precisamos renunciar ao pecado. Precisamos buscar o domínio próprio. E o domínio próprio não vem de nós mesmos, mas do Senhor. Tudo aquilo que fazemos hoje gerará uma consequência amanhã. Todo aquele que não tem temperança, todo aquele que não tem controle, domínio próprio, em muitas situações passa vergonha pelas suas próprias atitudes. Mas se você não tem, o Senhor tem para te dar. Amém? Se você não tem mansidão, o Senhor tem para te dar. Se você não tem fé, o Senhor tem para te dar. Se você não tem bondade, o Senhor tem para te dar. Se você não tem benignidade, o Senhor tem para te dar. Se você não tem amor, Jesus tem para te dar. Tudo aquilo que está entristecendo teu coração é porque você, por algum motivo, não se permitiu ser trabalhado naquela área. Jesus foi grandemente humilhado para que você não sofresse com humilhação. Jesus foi torturado para que você não fosse torturado pelo pecado. Jesus foi esmagado para que você não fosse esmagado. Jesus foi transpassado, crucificado, sacrificado, para que hoje você tivesse nele redenção. Só que Jesus foi morto. Ele era uma semente. E dessa semente nasceu algo. O que era esse algo? Era o plano de Deus. E na Bíblia vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho amado para morrer. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Tudo aquilo que é morto, a semente de Cristo na cruz, nasceu uma árvore, e essa árvore dá frutos todos os dias. Esse fruto é o teu perdão, é a tua redenção, é a tua salvação, que você pode esticar a tua mão nessa noite, pegar esse fruto e desfrutar. Só que nesse fruto tem uma semente que entra na tua vida, e tudo aquilo que você sofreu, você agora vai ser canal de bênção para você transbordar nas vidas que vão se aproximar de você.
Todas as tuas feridas têm um único motivo: sarar outras vidas. E hoje estamos encerrando uma série de um estudo maravilhoso que pode transformar a tua vida. E você pode pensar: como assim? O estudo é sobre o fruto do Espírito, e é esse fruto que Jesus vem te dar. O fruto do perdão, o fruto da redenção, o fruto da salvação. E a partir do momento que você for impactado por esse fruto, nada vai permanecer igual na tua vida. E todo lugar que você for, você vai levar cura, você vai levar redenção, você vai levar salvação, você vai levar a palavra do Senhor. Porque todo aquele que foi ferido, um dia curará. Todo aquele que foi humilhado, um dia Deus exaltará. E o plano de Deus para a nossa vida, em tudo, é uma vida abundante. Continuando no versículo 24, vai dizer que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. E não sejamos cobiçosos ou vangloriosos uns com os outros e invejando uns aos outros. Mas agora, gerando esse fruto da graça não merecida em nossas vidas, somos crucificados com Cristo. Jesus morreu para nos dar a redenção. E esses frutos gerarão na nossa vida quando verdadeiramente desse fruto a gente se alimentar. Amém?